Olá, nós estamos retornando aqui com a Adir Ribeiro, a presidente da Praxis Business, e eu gostaria de começar o segundo bloco falando sobre o livro que ele lançou. Também fizeram parte e autores desse livro o Maurício Galhardo, o Leonardo Marque e o Gustavo Imperatore, que são sócios seus na Praxis Business, né? O nome do livro é Gestão Estratégica do Franchising, como construir redes de franquias de sucesso. É esse livro aqui, eu recomendo que vocês leiam. Eu já li quase que 75% do livro, não deu tempo de ler o livro inteiro, mas tem coisa muito importante. Ele é muito detalhista e por ter tantos detalhes, ele mostra a importância de você desenvolver o seu negócio, a sua franquia, tendo um consultor profissional como eles são, de cabeceira, né? Aquela pessoa que vai realmente te mostrar o caminho correto a seguir e te comprova porque que isso é muito importante. Fala um pouquinho sobre esse livro e o que levou vocês a prepararem um livro tão completo como esse daqui. Primeiro, o tema gestão estratégica vem do Balance Scorecard, que é colocar a estratégia em prática. A gente percebeu que existia um certo desalinhamento da franqueadora entre missão, visão, diretrizes, estratégia que os franqueados estavam praticando lá na ponta, na entrega da experiência de consumo. E segundo, que na história da Praxis, que era Education depois virou Business, no final de 2010, era uma empresa, não era uma empresa, foi quando eu percebi que eu estava sendo demandado para muitas áreas que eu particularmente não estava mais conseguindo ter braço para atender. Foi quando eu chamei essas pessoas para integrarem esse time. Eu tenho um baita de um orgulho de tê-los como sócios. E são competências bem distintas. A gente procurou exatamente uma competência de treinamento no Léo, uma competência de consultoria no Luiz Gustavo, uma competência de gestão financeira e visão de negócio no Maurício Galhardo. Então, em janeiro de 2011, a gente começou com sociedade. A empresa continuou atendendo vários clientes e nesse momento a gente simbolizou o seguinte: vamos escrever um livro, primeiro internamente, para que nós equilibramos o nosso conhecimento, para que nós criássemos um nível de conhecimento mútuo entre os quatro. E daí surgiu a ideia do livro. E o livro foi lançado em novembro de 2011, a gente levou aí uns 10 meses para escrever, enfim, editar. E a surpresa, a alegria nossa, com 3 mil exemplares da primeira edição já praticamente vendidos, e já escrevemos a segunda edição. Já está no forno, só está esperando o processo com a editora para incluir, e como segunda edição, ampliada, revisada, novos temas, porque de novembro de 2011 a junho de 2013, coisas mudaram no franchising, o contexto dos negócios está mudando muito. Então a gente procurou nesse livro passar desde a formatação do negócio, para aqueles que estão interessados em formatar, elementos jurídicos. Nós não somos advogados, né? Tem brilhantes advogados do sistema de franchise que devem prestar consultoria para a tua marca. A gente procurou trabalhar os elementos jurídicos, depois da formatação, como é que você implanta essa rede, como é que você vende franquia e como é que você gerencia, como é que você cria a gestão estratégica do franchising, por meio de consultoria de campo, programa de marketing, suporte, treinamento. A gente procurou passar por todas as fases e tivemos o privilégio de ser prefaciado por gigantes do franchising, de Localiza, Boticário, Porto Belo Shop, Hope. E dedicatórias fantásticas também. Um item que me chamou muito a atenção, e que eu gosto desse item, porque eu venho da área, né? Mas eu li com muita atenção. Eu vi os temas sobre competências organizacionais, competências de liderança, competências técnico-funcionais, que é a capacitação como ferramenta para desenvolver competências. Quando a gente fala em desenvolver competência, não é desenvolver aquilo que eu sou capaz de fazer, mas aquilo que eu tenho habilidade, conhecimento, e posso desenvolver essa habilidade, esse conhecimento para poder colocar no meu negócio. Mas quando a gente fala do franqueado, ele tem que pensar, do franqueador, ele tem que pensar em como desenvolver isso daí
na mente do seu franqueado, porque ele está investido num negócio totalmente novo. Então ele tem que partir desde o conceito da estratégia. Não é isso? É isso aí. A essência da gestão estratégica é franqueador pensa estratégia, franqueador pensa um horizonte de 3 a 5 anos e franqueados pensam um horizonte de 1 ano, nunca o inverso. Tá brincando naquelas festas de buffets, eu com esses meus amigos eu falo, olha, compre uma franquia de uma empresa que tem um pensamento de horizonte de 5 anos. Porque de você, franqueado futuro, vão exigir um pensamento de 1 ano. Então aqui já tem um elemento importante, criar a disciplina no franqueado de se planejar. Então já não dá para comprar uma franquia e achar que as coisas vão ser simples. Exatamente. Mas essa cultura de planejamento só existe se vier do franqueador. Cultura se cria de cima para baixo, de baixo para cima é rebelião. Dá-se outro nome para isso, simplificando a linguagem. Então, cabe ao franqueador propagar esta cultura para que torne o sistema de franquias perene, sustentável e altamente lucrativo. Quando a gente fala de estratégia, eu percebi, viajando no mundo, como eu viajei, trabalhando no exterior e retornando ao Brasil também, pude perceber isso, é a busca da indústria por um canal de distribuição um pouco mais ágil e a opção por fazer e criar franquias para a sua rede de distribuição, para tirar aquele peso muito grande de investimento para os seus distribuidores. Como você vê esse movimento? O que você tem a comentar a respeito disso? Esse é um movimento que se consolidou no Brasil, confirma, a gente conversava antes do programa sobre experiência internacional, que isso aconteceu em outros países que você gerenciou as marcas para as quais você trabalhou. Isso no Brasil hoje ficou muito claro, da indústria indo para o varejo, mas não só numa estratégia monocanal, ou seja, só um canal, uma estratégia multicanal, né, no sentido de ter vários canais para atender, porque o Brasil com 5.565 municípios, você tem espaço para diversos formatos de negócios. As franquias, elas vêm ao encontro dessa estratégia de a empresa acessar diretamente o consumidor, proporcionar uma experiência de marca para ele, permitir um posicionamento de produto, né, exposição, etc. Agora, é um desafio gigantesco que a cabeça de indústria virar a cabeça de varejo. São dois bichos completamente diferentes e as empresas de consultoria, como a minha, por exemplo, ajudam as empresas a criar essa competência, a avaliar esse formato de negócio para entrega lá no ponto de venda exclusivo. E você andando pelos shopping centers, por exemplo, ou pelas ruas, grandes centros comerciais, você vai ver diversos formatos nesse sentido. O que eu acho muito legal, quando a marca já é bastante conhecida, mesmo em outros canais, isso se torna uma vantagem competitiva. A marca já tem lá uma propagação e fica menos complexo, menos difícil você acessar o canal exclusivo, no caso franquia. Tem diversos exemplos, Havaianas, Hering, são exemplos clássicos, Poké, Hope, você tem diversas empresas aí que já praticaram esses caminhos e estão no processo de evolução. Como você vê a internacionalização das marcas brasileiras que trabalham no segmento de franquias para o exterior? Como é esse boom? Eu vejo sob 2 óticas. Primeiro, uma me preocupa quando as empresas perdem o foco nacional para ir para o internacional, quando ainda tem muito mercado para se conquistar no nacional e vão para o internacional. Peraí, a sua visão não é de crescimento, não é de expansão? Sim, mas quando eu desloco executivos que estão tocando muito bem o Brasil para ir para o internacional e não reponho essas peças-chave, eu enfraqueço a minha posição competitiva no Brasil. E há o risco também de essa pessoa ser um excelente executivo do mercado nacional, mas quando vai lá para fora não tem o conhecimento do internacional e acaba correndo o risco de queimar a marca. Você tem muito conhecimento de causa e a gente vai fazer um programa inverso, te entrevistar para falar dessa experiência, porque assim, são diversas culturas, diversos, enfim, panoramas. A gente que viaja para alguns países, a gente já percebe, para poucos países, né, imagina vivenciar por muitos anos. Então, eu queria reforçar minhas 2 áreas. Primeiro é o risco de você não explorar o potencial que tem no Brasil em detrimento do potencial internacional. Hoje, as estatísticas mostram mais de 90 marcas brasileiras indo para fora, o que é um número bastante expressivo. Muitas delas se machucaram nesse processo, outras se deram muito bem. Tem um processo de aprendizado bastante grande, mas a segunda ótica é olhar para que países que eu vou, porque alguns países a gente lê por aqui, economias em decréscimo, alto nível de desemprego, países da Europa, principalmente alguns países, mas você tem outros crescendo, México, Peru, Chile, Colômbia, Rússia. Recentemente a BF teve
um grupo que foi lá, uma delegação que foi lá para a Rússia, me contaram um dado interessante, que as franquias de cafeteria lá crescem muito. Então, poxa, mas o russo deixou de beber vodka para tomar café? Não, porque no comunismo antigo você não podia se reunir muito, então não tinha os locais. E as cafeterias se tornam grandes locais de concentração, para bater papo, enfim, para viabilizar negócios ou viabilizar relacionamentos. Então, a segunda ótica é essa, se eu for entrar, eu tenho que analisar claramente a minha posição estratégica, avaliar o mercado internacional e fazer um plano de expansão muito bem estruturado e tentar reconhecer nesses países parceiros muito alinhados, porque vai ser muito complexo você manter essas duas operações sem ter parceiros muito bem definidos nesses mercados internacionais. Exatamente. A gente tem um exemplo por exemplo, eu ia cair num erro como eu caí. Legal cometer esses erros de vez em quando, né? Ainda bem que o programa ao vivo é ótimo. Mas a KFC, por exemplo, ela veio para o Brasil e com os seus produtos ela não conseguiu ganhar mercado como ela ganhou no México, como ela ganhou no Equador, ganhou em outros países que eu conheci e consumia aquele chicken gostoso, né? No Brasil não caiu no gosto do brasileiro esse preparo dessa forma. É esse o cuidado que ele fala. Você vai internacionalizar, você tem que conhecer a cultura do país, você tem que saber exatamente o que eles buscam. Tem países que até o próprio corte da carne é totalmente diferenciado do nosso por motivos religiosos, isso tem que ser tomado cuidado. Você não é simplesmente eu vou para lá porque lá tem um grande potencial. O potencial tem muita coisa ao redor ligado que a gente tem que levar em consideração. Agora, você comentou comigo antes do programa sobre a NRF e eu pedi para você falar um pouco e chegou o momento agora. Conta, quais são as novidades da NRF? O que vem a ser a NRF? O que o Brasil vai aproveitar de todas essas novidades? E o que nós estamos trazendo de lá de fora para cá em função dessa feira, essa grande feira que teve no início do ano? Perfeito. Só do KFC fechar um ciclo, o KFC hoje está na mão da BFFC, que comanda a marca Bob's, por exemplo, e fazem um gigantesco trabalho de aperfeiçoamento de mix, de adequação, e hoje a marca aqui no Brasil, ela decola e está indo está decolando muito bem. Podem saber porque eu vou ser um consumidor, eu adoro. Eu também adoro lá o fried chicken, o chicken strips, adoro, e na mão de quem opera muito bem marcas como o Bob's, que tem mais de 50 anos no Brasil, né, um dos ícones do franchise nacional. Então, saber. Eu acho que esse é um ponto de internacionalização importante, quer dizer, qual é o parceiro que eu tenho? No caso a BFFC é um parceiro de franchising gigantesco, que opera muito bem marcas, tem a Dogs do Chile, que também eles operam, enfim, então isso é importante a gente trazer, né? Se você encontra o parceiro certo, no caso o KFC americano encontrou um parceiro no Brasil, parece que no começo eles tiveram algumas dificuldades no Brasil, não cabe a eu julgar, eu não conheço a história, mas eu conheço essa nova história. De vez em quando numa viagem para o exterior eu vou lá e como, mas agora sabendo que tem aqui está ótimo. Eu também. Então, NRF, National Retail Federation, Federação Nacional do Varejo, algo nessa linha, é uma organização que há 102 anos organiza esse evento de varejo, portanto faz 102 anos que os gringos se reúnem para discutir o futuro do lojinha, como eu brinco, das lojinhas, né? E a gente vai lá todo ano para Nova York, eu acho que é o 8º ou 9º ano que eu vou, para entender o que tem de tendência, né? E o Brasil é, pelo 3º ano seguido, a maior delegação internacional. Esse ano foram mais de 1.700 pessoas num evento de 27 mil pessoas, portanto a gente tem uma representatividade grande. Ocorre em janeiro em Nova York, são 4 dias de palestras e feira, e junto os grupos, eu vou no grupo da Associação Brasileira de Franchising, tenho a honra de ser o consultor do grupo para ajudar a condensar o conteúdo, depois fazer o pós-NRF, para trazer esse conhecimento para quem não teve a chance de ir. Depois a gente faz visitas técnicas, então a gente passa lá em torno de 10 dias naquele frio de Nova York. Nova York é sempre um charme, é sempre uma delícia, e o frio só amplia e amplifica esse trabalho gostoso. Mas a NRF discute temas que vão trazer reflexões para o futuro do varejo, e eu condensaria em 3 grandes blocos nessa NRF. Difícil, são mais de 140 palestras, mas eu vou tentar condensar em 3 grandes blocos. Primeiro, Omnichannel. Vem da essência do onicanal. O cliente hoje é onicanal, ele quer comprar do jeito dele, no formato dele, no momento dele. Então, as empresas precisam saber que tem que integrar todos os seus pontos de contato da marca para proporcionar uma experiência única. O cliente é único. Então, não importa se você vende pela internet, pelo catálogo, pela loja, pelo distribuidor, a marca é uma só. E hoje, com o poder da informação, está cada vez mais, eu compro onde eu quiser.
de fato, a maior parte dos produtos. Então, por isso que a gente brinca, eu falei no primeiro bloco do programa, quem define uma estratégia de distribuição é o cliente, não é mais a empresa. Eu preciso estar onde esse cliente está, o princípio de Milton Nascimento, né, a essência básica. Então, o Omnichannel é uma dos grandes blocos. O segundo, que eles estão chamando do efeito showrooming. O que é o showrooming? É o efeito de você transformar suas lojas em showroom, que é o péssimo para o varejo, porque com esse poder de informação e essa coisa unicanal, os americanos criaram esse efeito do showrooming, que é o consumidor indo no ponto de venda, pesquisar preço, característica, pôr a mão no produto, tocar, conversar com o vendedor, sai de lá, usa seu tablet, seu celular, seu mobile e compra em outro canal, muitas vezes. Aí esse cliente dá-se o nome de showroomer, que é quem pratica o showrooming. E aí é um dos grandes desafios do varejo, algumas lojas nos Estados Unidos estão sofrendo muito com isso, esse efeito já está no Brasil. E esses dias nos perguntaram, então essa é a segunda tendência, esses dias nos perguntaram, até para um dos meus sócios, o Tonini Júnior, que não é um dos autores do livro, mas que incorporou-se ao grupo Propriedade, Atendimento e Vendas, perguntaram para ele, é o fim das lojas físicas? Ele falou, das lojas modorrentas, das lojas mal-humoradas, das lojas desorganizadas, das lojas sujas, das lojas sem uma experiência envolvente. E como eu tenho muita opção de consumo, não vai ser o seu mau humor vendedor ou a sua forma de organização da loja ineficiente que vai me fazer comprar. Então é o fim da loja, vamos dizer assim, simbolicamente, né? É o fim desse tipo de loja, mas não é o fim da loja física bem trabalhada. Então, mas aí, desculpa te cortar, mas eu tinha que aproveitar o gancho. Mas aí entra a necessidade da preparação desse outro tipo de vendedor, que é aquele que atende online. Ou por chat, ou se vai fazer a compra via tecla, né? Você vai seguindo os passos, aquilo tem que estar muito bem explicado para que esses novos consumidores, que são antigos na idade, não estão familiarizados com esse processo, tenham facilidade de completar a compra. O segundo é, se você cai num chat ou você cai num atendimento telefônico, você possa trabalhar e ter questionamentos respondidos, e não simplesmente uma maquininha te respondendo. Esse não é um risco para esse novo perfil de venda? Gigantesco. O vendedor vai ter que ser o embaixador da marca, vai ter que ser preparado pelos franqueadores e franqueados, tem que estar conectado. Não tem um face-to-face. Não tem o face-to-face e assim, e se tiver o face-to-face, eu tenho que ter nas lojas, para eliminar o efeito showrooming, acesso à tecnologia para o consumidor. Esse vendedor tem que estar informado das opções todas que tem, até para ter a argumentação. Ou seja, uma entrega, uma experiência de consumo empolgante vai gerar a compra efetivamente. E ele vai ter que ser preparado, inclusive, para esse tipo de treinamento, de atendimento. Por isso que é o Omnichannel, vem da onipresença, vem da onisciência, a origem da expressão omni. Então, o efeito showrooming traz desafios gigantescos para os varejistas, franqueadores, né? Porque antigamente você não tinha muita opção de compra, hoje não há compra sem opção. Então, se não há compra sem opção, aos varejistas cabe se tornarem a melhor opção. Né? E a melhor opção não é só preço que a gente está falando, não. Efeitos para combater showroom é você ter produtos exclusivos, uma atmosfera envolvente na loja, novos formatos de loja. Você já tem marcas no Brasil fazendo isso. Eu queria citar duas para as quais a gente presta serviço e que são ícones no mercado brasileiro. Uma é o Boticário, que acabou de ser eleita como a melhor franquia pela Pequenas Empresas no prêmio nessa semana, que tem 3.600 unidades e está inaugurando um conceito novo de loja. Tem umas 10 inauguradas no Brasil. O número eu posso não estar bem familiarizado, mas é em torno de 10. Uma loja com tecnologia, com sentido, com cheiro, envolvendo, quer dizer, criando uma nova experiência de consumo, loja operada pelos franqueados, isso eu acho muito legal. E uma segunda marca também, a Chili Beans, que tem uma flagship store na Oscar Freire aqui em São Paulo, se você puder, visite. É um show de varejo, mas assim, não é um show de paredes ou produtos tecnológicos. A pegada comercial, o DNA da equipe vendedora transmite para o cliente a essência da marca. Você vai ver lá que tudo tem dedos do fundador, do Caíto Maia e de todo o seu time, mas nessa estrutura omnichannel ou showrooming. E o terceiro tema para fechar as tendências do varejo é o que a gente está chamando do capitalismo consciente, ou a gestão por propósito. Há um pesquisador chamado Raji Sisodia, que tem um livro chamado Conscious Capitalism, ele escreveu junto com o fundador do Whole Foods, do mercado orgânico americano, que é o John Mackay, falando o seguinte: é uma nova era, não dá mais para a gente praticar negócio como a gente praticou no passado. Eu preciso criar um propósito que engaje cliente, funcionário, fornecedores, ou seja, o capitalismo consciente prevê lucro, ninguém está discutindo isso, o lucro que é a sustentação de toda essa cadeia, né? Mas assim, prevê o lucro de uma maneira equitativa, de uma maneira mais equilibrada de negócio,
E o Raj Sisodia, esse pesquisador que esteve no congresso da APAS, Associação Paulista de Supermercados, há 3, 4 semanas atrás, eu tive a honra de fazer uma das palestras lá. O Raj fez uma apresentação junto com a Abílio Diniz, trazendo um pouco da noção do capitalismo consciente e o detalhe. Ele tem um livro anterior ao capitalismo consciente, chama-se Firms of Endearment, onde ele faz uma pesquisa das empresas que praticam essa gestão por propósito e as empresas que não praticam. E essas têm retorno de investimento, retorno sobre o seu capital 10 vezes maior do que as que não praticam por empresas listadas na Bolsa Americana. Ou seja, o livro mostra essa pesquisa que praticar o bem de maneira organizada, envolver a sua comunidade, envolver o fornecedor, engajar seus colaboradores, gera 10 vezes mais retorno do que as outras empresas. Então nós não estamos falando de ações sociais por ações sociais, nós estamos falando de propósito, de gestão por princípios, que aí você engaja as pessoas. E aí, para fechar essa minha fala, Container Store, que é uma das empresas melhores no varejo americano para se trabalhar, eles têm um statement, uma afirmação que eu adoro, fala assim: para de colocar o cliente em primeiro lugar, coloca o funcionário em primeiro lugar e ele vai encaixar o cliente no seu devido lugar. Acho que você entende bastante desse assunto, né? Bom, gente, eu acredito que a gente poderia ficar aqui uma manhã inteira conversando com a Adir, falando sobre as possibilidades na franquia, sobre o mercado brasileiro. Vocês viram que a gente já começou a entrar em vários temas correlacionados, mas que trabalham muito com a gestão, com a administração, com a estratégia, com o desenvolvimento do próprio negócio. Eu quero agradecer sua presença aqui no meu programa, enriqueceu bastante o meu caixa de entrevistados, a gente pôde trazer bastante coisa boa para todos. Quero te oferecer um mimo da Luzier Doces, que é a nossa apoiadora, e como você vai muito de buffet infantil, você vai gostar. São doces artesanais, lindos, tem uma aceitação fantástica no mercado, já saindo para o exterior também. Luzier, obrigado pelo apoio e espero que você goste. Muito obrigado pela sua presença aqui. Em 30 segundos, uma mensagem para quem quer abrir uma franquia. Pesquise bastante, dedique-se de coração, tenha muita disciplina e corra atrás dos seus sonhos. Caminho, sucesso existem diversos, é só você trilhar com bastante foco. Quero agradecer o convite, me sinto muito honrado de fazer parte do teu programa. Ok, muito obrigado, querido, foi um prazer te receber aqui. A gente volta semana que vem com mais um convidado do programa Caminhos de Sucesso, todas as sextas-feiras, das 10 às 11 da manhã, aqui na TV Geração Z. Muito obrigado, técnica hoje do Fernando Tuma.